Pois é, a gente sempre faz as leituras sobre o grupo conservador liberal brasileiro, né, e a esquerda que hoje está no poder, mas também acontece essa divisão e há muitas ações, por exemplo, da esquerda norte-americana. Tem um bom exemplo: senadores democratas enviaram uma carta a Donald Trump questionando justamente essa tarifa de 50% imposta ao Brasil. 11 parlamentares da oposição assinaram esse documento. Eles acusam o republicano de abuso de poder e afirmam que ele está usando a economia americana para tentar interferir em favor de um amigo de longa data, e aí eles citam o ex-presidente Bolsonaro. Os senadores também expressam na carta preocupações com as ameaças de iniciar uma guerra comercial com o Brasil, que acabaria aumentando custos para as famílias americanas. Dávila, como você observa esse movimento de senadores democratas? Não é exagero meu falar que o Partido Democrata é um partido, seria o quê? De centro, é que é um partido muito grande, né? Há grupos dentro do Partido Democrata, mas seria algo que de centro-esquerda. O Beraldo até uma vez fez uma boa comparação que tem uma célula dentro do Partido Democrata que é super à esquerda, talvez algo comparável ao PSOL aqui no Brasil. Mas, enfim, essa movimentação feita por alguns senadores que acusam Donald Trump de abuso de poder. É uma exploração política que o Partido Democrata está fazendo justamente para constranger o governo. E está fazendo com propriedade, porque, afinal de contas, esses senadores representam os interesses de seus estados. Esses estados têm empresas que lidam com o Brasil. E essas empresas certamente ligaram para esses senadores e começaram a reclamar. Falou: senador, faça alguma coisa, porque essa tarifa de 50% vai prejudicar ou o setor moveleiro do meu estado, ou a compra de avião aqui, ou vai prejudicar o suco de laranja ou o café. Então é óbvio que os senadores fazem essa pressão e agora estão reagindo à tarifa do governo americano. Agora, quanto à questão partidária, nesse mundo dominado por populistas, parte do crescimento das candidaturas populistas, candidato, se dá justamente porque os partidos deixaram de ser o filtro da moderação. Nos Estados Unidos, eu gosto sempre de lembrar que na eleição do Obama com o John McCain, quando o John McCain morreu, que era um candidato do Partido Republicano, o Obama foi fazer um discurso no funeral de John McCain. Olha que gesto de civilidade, de respeito e adversários políticos. E Obama falou: não, eu tenho grande respeito pelo McCain, apesar de nós termos visões completamente diferentes. Mas existia um grau de civilidade, de respeito. Isso acabou. O Partido Democrata acabou se radicalizando. O Bernie Sanders, que era uma minoria dentro do partido, agora se tornou maioria. Agora está todo mundo nessa maluquice que o Bernie Sanders criou dentro do partido americano, democrata. E o republicano a mesma coisa. Aquela tradição lá de família Bush e tal, acabou. Agora só tem os malucos beleza do Trump. Então, assim, é um negócio que os moderados estão sem partido, estão sem espaço político. E aqueles moderados dentro do Partido Republicano hoje apanham muito da ala Trump e do governo Trump e do próprio Donald Trump quando não agem de acordo com aquela cartilha do movimento MAGA. Então, assim, esse esgarçamento do poder moderador dos partidos, ser ali um filtro, ter ali as alas que conversam, isso prejudica demais o debate político e tudo vira esse UFC da política. Um entra para aniquilar o outro, não é mais para buscar entendimento, um meio termo. E isso acaba alimentando essa ideia do antissistema. O sistema não funciona, está corroído, está poluído, e aí o que vai salvar a gente é o salvador da pátria, é o populista. E o populista cresce. É por isso que nós vivemos essa fase do radicalismo político no mundo inteiro, no Brasil, nos Estados Unidos, tal, porque os moderados estão perdendo espaço e, portanto, perdem poder para influenciar as políticas públicas, negociar e criar candidaturas competitivas. Pois é, as ações de Donald Trump e o contra-ataque da oposição, os democratas acusando o presidente de abuso de poder após o anúncio da tarifa de 50%, Beraldo. Isso não tem nada a ver com o Brasil, né? Então,
É como se tivéssemos agora um problema, aliás, temos vários problemas com o governo Lula, e aí ele recebesse lá uma carta dos senadores bolsonaristas. Não tem efeito absolutamente nenhum do ponto de vista prático, mas, no caso de Donald Trump, os senadores democratas aproveitam essa oportunidade para reforçar o argumento que existe contra a utilização das tarifas da forma que Donald Trump está fazendo. A gente precisa lembrar que há uma disputa judicial nos Estados Unidos para definir se Donald Trump pode ou não pode utilizar a colocação de tarifas, a imposição de tarifas a outros países, como ele tem feito, porque na Constituição diz que as tarifas devem ser estabelecidas pelo Congresso. Em 1977, foi criada uma lei especial em que o Congresso concedia essa autoridade ao presidente da República em condições excepcionais, em condições de guerra, e tem mais uma definição de emergência nacional, algo dessa natureza, que é o argumento que Donald Trump usa. Olha, é uma emergência nacional porque os Estados Unidos está se enfraquecendo, nós estamos alimentando os nossos inimigos e nós estamos ficando para trás, e a gente precisa colocar os Estados Unidos de volta numa posição forte em relação ao mundo, né? Parte do Make America Great Again, faça os Estados Unidos grandioso outra vez. Então, essa disputa tem um julgamento em segunda instância da Justiça Federal dos Estados Unidos agora no dia 31 de julho. Portanto, essa manifestação dos senadores, ela vem reforçar os argumentos que estão sendo utilizados no judiciário para limitar essa autoridade que Trump tem nesse momento. É um jogo muito mais amplo, é um jogo muito maior, e o Brasil aparece como um instrumento desses argumentos que estão sendo utilizados pelo Partido Democrata. Agora, o Partido Democrata realmente é o partido da centro-esquerda, né? Então é como se ele reunisse o PSB, uma grande federação, né? Se a gente olhasse para o caso do Brasil, seria uma grande federação do PDT, PSB, PT e PSOL. Só que agora, como o Dávila trouxe, a turma do PSOL está mais protagonista, porque é mais radical, vai para o embate de uma forma mais feroz com o radicalismo que existe no Partido Republicano. Quer dizer, radicalismo no sentido da forma como Donald Trump defende as suas ideias, os seus propósitos e a sua ideia do que os Estados Unidos precisa. E os Estados Unidos, de novo, essas disputas políticas, elas existem de uma forma muito feroz atualmente, mas tem uma diferença importante em relação ao Brasil. As instituições norte-americanas são muito mais sólidas do que as brasileiras. A economia norte-americana é muito mais forte do que a economia brasileira. Por mais que esse debate aconteça e há muita incerteza, mas a força da economia você sente no dia a dia das pessoas. É muito pouco afetado nesse momento. Se você olha para o Brasil, essa incerteza quer dizer que a empresa que está colocando férias coletivas vai começar a demitir amanhã. Você tem outras que vinham fazer investimento, construir uma nova fábrica, já não vai fazer. Não gera emprego, não alimenta, não coloca gasolina no tanque para o carro chamado Brasil andar. Então, temos diferenças muito grandes nas duas realidades. Pois é, Cobá, esses senadores se aproveitam de um cenário que, de certa maneira, ajuda a reforçar a sua retórica, né, o seu discurso. Mas, como disse Cristiano Beraldo, não tem muito a ver com o Brasil, né? Se fosse um outro país, sei lá, El Salvador, Nicarágua, talvez eles adotassem a mesma postura, né? Claro, tem a ver com o fato de serem opositores ao Donald Trump e tendo ou não tendo razão, não conheço a legislação e nem essa discussão aí que nos trouxe o Beraldo sobre a judicialização da questão lá nos Estados Unidos, mas os opositores estão fazendo oposição, é assim no mundo todo, né? São senadores democratas e um presidente republicano. Mas me chama muito a atenção aí que eles estão acusando o Trump de abuso de poder, né? E aí, só para uma reflexão, enquanto estava aqui ouvindo você trazer a notícia, Caniato, eu preciso lembrar que a gente teve essa situação da taxação aqui no Brasil
num time muito interessante, né? Que foi logo depois da discussão intensa de algumas semanas a respeito do IOF aqui no Brasil. E esse debate tem o seu paralelo também com a questão do IOF, porque há semanas atrás os governistas aqui no Brasil estavam falando, é competência do presidente, é prerrogativa do presidente aumentar o imposto por decreto, tá? É do poder dele, então não tem que ninguém reclamar. E os opositores aqui no Brasil estavam falando, mas o Congresso pode sim questionar esse aumento porque houve o presidente exorbitou do seu poder regulamentar. Parece muito que esse abuso de poder, né? Exorbitar do poder regulamentar, abusar do poder, ou seja, há semanas atrás o discurso era outro. Então hoje tem aqueles que aqui no Brasil estavam falando de que o Congresso deve falar a respeito de impostos, aumento de impostos, e o presidente não tem essa competência, estavam agora com a bandeira do Trump lá no Congresso Nacional, que fez o mesmo lá nos Estados Unidos por decreto, ou por uma carta, até agora não tem nada formalizado, anunciou que vai aumentar unilateralmente os impostos para os produtos brasileiros. E, por outro lado, os governistas que até pouco tempo estavam aqui defendendo as prerrogativas do presidente Lula de aumentar a IOF, estão criticando lá o presidente americano e talvez estejam agora aderindo ao discurso dos senadores democratas também, né? Então a gente vê algumas contradições muito interessantes a respeito dos conceitos que depende muito mais de quem do que o quê, de qual é o nome que está envolvido, se eu gosto desse nome ou se eu não gosto, ou mais até isso do que propriamente do que está sendo feito, de qual medida está sendo tomada. É claro que qualquer medida que é tomada pelo parlamento sempre será mais democrática do que uma medida tomada unilateralmente por um presidente. Mas essa cena aí dos democratas atribuindo ao Trump um abuso de poder nos remete aqui também a semanas atrás, quando os polos estavam invertidos, já que a gente está falando de uma polarização, né? Bom paralelo pelo Coba. Qualquer semelhança é mera coincidência, né, Dávila? É isso mesmo. Você vê que toda vez que mexe no bolso, a discussão torna-se... Tem um paralelismo muito grande no mundo. Porque, no fundo, a gente vive numa época que o Estado só pensa em meter a mão no bolso do cidadão, porque os gastos estão crescendo, os gastos do Estado estão crescendo de forma absurda, por causa de várias coisas, programas sociais, esse tal do contrato social de aguentar um Estado assistencial cada vez mais inchado, pesado, caro, no momento em que há uma inversão da pirâmide demográfica, ou seja, a população envelhece mais, tem menos jovens, então você não consegue pagar a conta. Então, é uma fase que nós precisamos urgentemente de estadistas para reformar as instituições, para fazer o Estado caber no bolso e no PIB do país. Porque hoje nós gastamos... O gasto público no Brasil hoje, Canhato, cresce muito acima do PIB e da inflação. Então é um negócio inacreditável. O PIB precisa estar crescendo 4%, 5%, 6% para aguentar o tamanho desse Estado. Aliás, um governo que confessa que em 2027 o Estado vai quebrar. 2027, 100% do arrecadado vai ser para cobrir gasto obrigatório. Então, como é que nós podemos estar nessa situação e estar aqui nessa esgrima populista de um para cá? A gente precisa estar com esse senso de urgência e focar nas reformas, porque se isso acontecer em 2027, Canhato, quem vai pagar essa conta são os nossos filhos, são os nossos netos, vai sobrar para eles. Um Estado que gasta 100% com o gasto público, com o Estado, não tem mais dinheiro para investimento, é um Estado que está paralisado. Então, a gravidade do momento que chegou, o grau de endividamento, e isso não é só no Brasil, não, no mundo. A Europa inteira está com uma dívida acima de 100% do PIB. Os Estados Unidos já está com 120%. Então, como é que nós podemos viver assim? Imagina você viver com 120% de dívida, Canhato. Você conseguiria dormir? Então, é isso, é lógico que não. Então, é isso que nós precisamos enfrentar. E essa ausência de estadista faz com que esses populistas varram esse problema para debaixo do tapete e nós estamos deixando uma bomba relógio no colo da próxima geração. Recebendo as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio, programas Pingos nos Is, quero chamar a atenção para a enquete do dia, a pergunta que nós publicamos todos os dias no nosso portal de notícias, jovempan.com.br. Se puder, entre agora e manifeste a sua opinião
para esse questionamento que fizemos. Se os Estados Unidos impuserem sanções contra os presidentes da Câmara e do Senado, você acredita que aumenta a possibilidade, aumenta a chance do Congresso pautar e aprovar o PL da anistia? Você acha que esse tipo de sanção poderia estimular os presidentes da Câmara a colocar esse projeto em votação? Duas opções: aumenta a chance ou diminui a chance. Conto com seu apoio e com o seu voto, tá certo?